Começar a nossa aula 6. Aqui é o planejamento da aula de hoje, né? Você já deve ter visto a nota de aula. Vamos agora... A gente fez toda a eletrostática no vácuo possível, agora vai entrar com meios isolantes, né? E o elemento fundamental de um meio isolante é a separação de cargas. O efeito elétrico preponderante é quando você tem separação de cargas, ou seja, quando você cria dipolos elétricos, ou quando eles já existem no material, né? A gente vai conceituar, ou seja, para a gente poder entender como é que a matéria se comporta, a gente vai entender, vai derivar o potencial e o campo de dipolo, que são expressões clássicas que tem que ficar, digamos assim, tão conhecidas quanto o potencial de um monopolo, né, de uma carga elétrica e o campo de um monopolo. Depois a gente vai generalizar o conceito, né, para uma distribuição de cargas de um sistema neutro, ou para um sistema que não tenha carga líquida também, pode ser. E daí, com isso, a gente vai colecionar vários dipolos e formar um material isolante, ou seja, vai definir o conceito de polarização, que nada mais é que densidade de dipolo, né? Conceitos tangíveis como cargas de polarização, e vou fazer alguns exemplos, certo? Bom, com isso a gente deriva como é que é a relação entre os vetores campo num meio isolante, no meio dielétrico, né? E, por final, a gente deriva as equações de Maxwell para a eletrostática, agora envolvendo meios materiais, não só o vácuo, né? E vamos rapidamente comentar sobre alguns tipos de meios dielétricos. As referências para essa aula estão aqui, né? O nosso capítulo 2, certo? Esse é basicamente o capítulo 2, né? Com alguns elementos matemáticos mais rigorosos, e capítulo 4 do Jackson, né? Jackson ele fala em eletrostática em multipolos, né? Ou seja, existem vários tipos de contribuições, né? Monopolo, dipolo, quadrupolo e assim por diante, certo? A gente vai só considerar o que é mais de interesse na engenharia elétrica, tá certo? O dipolo elétrico, mas tem também quadrupolo. Existem antenas quadrupolo, por exemplo, né? Em que os polos têm esse momento de quadrupolo que é diferente do momento de dipolo. Então, são momentos de carga distintos que contribuem com cada vez mais fracos campos, né? Campos cada vez mais fracos, né? Potenciais mais fracos, né? Uma carga tem um potencial. Uma separação de carga, o efeito é mais fraco, porque existe um cancelamento, digamos assim, né? Então, quanto mais complexo o sistema, o nível de separação é muito pequeno e o efeito é muito pequeno para você medir. Mas são importantes, né? Antenas, né? O pessoal de física nuclear usa muito quadrupolo e assim por diante, né? Bom, vamos iniciar nossa discussão, né, com o dipolo elétrico, né? Ou seja, um modelo simples de um dipolo elétrico por alguma razão, um par de cargas está separado, né, com uma certa distância, e a gente quer saber qual é o efeito elétrico dessa separação, né? Pode ser calculado de forma simples. O potencial no ponto P é o potencial da carga positiva mais o potencial da carga negativa. Isso pode ser calculado, daí você deriva o campo elétrico diretamente, né? Então, por que é importante a gente estudar isso, né? Porque na matéria isolante, o efeito de mais alta ordem, a matéria que não é carregada, neutra, o efeito de mais alta ordem que tem é o preponderantemente de separação de cargas. Essa separação pode ocorrer, por exemplo, se você tem uma molécula neutra, né, os centros de cargas coincidentes, a campo nulo, elas estão lá. O centro de carga coincidente não tem efeito elétrico mensurável. Você aplica um campo, você separa o centro de cargas, essa separação produz no espaço, né, um campo da carga positiva e o campo da carga negativa, certo? Cuja resultante dá um valor desse sistema, né? O campo de reação é P de dipolo, tá certo? Desculpe, é D, né? É D o campo do dipolo. Então, o campo total não é mais o campo externo, é o campo externo mais o campo de reação. Então, você separou as cargas, existe um campo do sistema de cargas separadas que tem que se somar ao campo aplicado. Então, o campo da matéria é diferente. É isso que a gente quer levar em consideração, né? Então, para calcular, certo? Se você denota a localização da carga positiva por x mais e da negativa por x menos,
Então, o potencial é simplesmente a soma, né? Aqueles termos que a gente conhece, Q sobre 4π0 é a distância do ponto de observação x, né? E aqui é x+, tá certo? X menos x+, é a contribuição da carga positiva, e x menos x- é a contribuição da carga negativa. Então, aí está resolvido. O efeito de um único dipolo seria esse, certo? X mais menos nada mais é do que D sobre 2AZ mais ou menos, né? Bom, isso é o que a gente poderia calcular. É de interesse a gente levar em conta materiais, né? Em que o tamanho da região de carga é pequeno, certo? Então, imagine que você tem um átomo, uma molécula, tamanho aqui de 1 angstrom, certo? 10 a menos 10 metros, né? Você quer ver o efeito elétrico numa escala macroscópica, L, né? Centímetro, milímetro, micron, certo? Até nanômetro, né? 10 vezes isso, certo? Você pode... Então, você quer ver em que, se isso aqui chama de A, o raio, né? Em que L é muito maior que A. Ou seja, o dipolo é um dipolo, como se fosse um dipolo pultiforme, né? Tamanho praticamente nulo, certo? Então, o que nós queremos fazer é determinar o potencial e o efeito elétrico no regime assintótico, ou seja, quando a distância é grande em relação à dimensão física, né? Então, o que é relevante aqui é esse denominador, ou esse, né? E a gente vai aproximar isso, né? Ou seja, x em módulo é muito maior que x mais ou x menos. Então, nós temos a função inversa. Em primeira ordem, ela vale o valor... Isso aqui é a correção. Isso aqui seria um epsilonzinho, tá certo? Muito pequeno, né? X mais um epsilon vai ser 1 sobre x, mais a correção, que é o epsilon, né? Produto escalar com o gradiente da função inversa. O gradiente da função inversa é menos, tá certo? Como tem o menos aqui, né? Então, ficaria... Tem um menos que vem daqui, e elevado a menos 1 tem um outro menos, né? Que faz com que isso aqui seja mais. Como é elevado a menos... Se fosse elevado a primeira, seria mais. Como é elevado a... Esquecendo esse sinal, tá? Se for x mais x mais menos elevado a 1, seria mais x mais menos, certo? Como é menos elevado a menos 1, tem um menos que vem daqui e tem um menos que vem desse sinal aqui. Então, dá um mais de novo. Tá? Por isso que dá esse mais. Ok? Bom, então, se a gente usa essa aproximação e joga aqui, observe que esse termo vai ter 1 sobre x, esse aqui também, eles vão cancelar 1 sobre x. Vai sobrar só a correção nos dois casos. E você tem um potencial que fica dado por essa expressão aqui. Seu potencial aproximadamente no regime assintótico, que diferença dos vetores posição das duas cargas, produto escalar com o vetor posição sobre módulo cúbico dessa distância, né? A distância é medida em relação ao centro do sistema. Observe que isso aqui é 1 sobre R2, tá? A magnitude disso aqui é 1 sobre o quadrado da distância, certo? Porque aqui tem R, né? E aqui tem R3. Né? O vetor de diferença x mais menos x menos nada mais é do que o quê, né? Se eu boto x mais aqui, certo? X menos aqui. O vetor x mais menos x menos é esse vetor aqui, que vale D a Z. Né? Então, aparece uma quantidade no numerador, essa aqui, que é dada por QD a Z, e essa quantidade a gente chama de o momento de dipolo elétrico, um vetor, certo? P. Então, o que é importante aqui, né? Então, deixa eu só botar a expressão aqui para vocês verem, certo? A expressão ficou assim, o potencial é dado por essa quantidade aqui, né? P escalar x 4π epsilon 0 módulo cúbico. Observe, a gente está considerando um dipolo só no vácuo, né? Então aparece o epsilon 0 aqui embaixo, certo? Né? E o potencial de um dipolo
quando o módulo de x é muito maior que d, que é a maioria dos casos, né, que recai. Se estiver muito próximo, estiver dentro de um cristal, querer ver como é que o campo varia entre íons, aí você pega a expressão exata e calcula, certo? Mas no engenho sintótico você tem uma matéria cheia de dipolos, certo? Numa escala grande em relação ao tamanho de cada um, você tem essa expressão muito boa, tá certo? Para explicar os fenômenos físicos, né? Então, observe a diferença fundamental entre essa expressão e aquela de um monopolo, certo? O monopolo é isso aqui, ó. Q, 4π, ε0, x. Por que a gente definiu essa quantidade, né? Observe, inspirado nessa expressão, você vê que o potencial ele depende dessa quantidade. Quanto maior a carga, mais forte é o efeito. O potencial de um monopolo cai com o inverso da distância, né? Ora, essa expressão mostra que o potencial de um dipolo depende dessa quantidade. Não é nem de Q nem de D, mas dessa quantidade aqui, que é um vetor, certo? Para configurações de carga complexa, a gente tem que calcular esse vetor para ver quanto é que ele vale, né? Então, depende dessa quantidade. E tem uma coisa nova aqui, né? Cai com que, varia com quem? Com 1 sobre o quadrado da distância. Se o potencial do monopolo varia com o inverso da distância, de um dipolo cai com o inverso quadrado da distância. Ou seja, é de se esperar, o efeito é mais fraco. A mesma distância, um par de cargas exerce um efeito elétrico mais fraco, né? Então, essa é uma expressão que tem que se guardar com a sua vida, né? Certo? Você guarda com a sua vida essa expressão aqui. Da mesma forma que você tem que guardar essa. O monopolo é Q sobre 4π x, distância R. Dipolo é um produto escalar em cima, módulo cúbico embaixo, né? A gente pode ainda escrever assim, né? Se você botar x, vou botar assim de forma mais explícita, R a R, né? Então o potencial do dipolo fica P escalar a R, né? R aqui, cancela com R de baixo, fica 4π ε0 R2. Fica mais explícita a dependência, né? Então, o efeito depende da direção do espaço, né? Em relação a um eixo, porque existe um eixo aqui. Quando você bota um par de cargas, tem uma linha que separa as duas, tem uma direção do espaço que define essa separação, certo? Então, depende disso aqui. Se isso aqui é θ, né? Isso aqui dá P cosseno de θ, né? Depende do cosseno do ângulo, tá? θ igual a P sobre 2 a 0, né? Ou seja, tem algumas propriedades aí que a gente vai ver, né? Então, só para a gente sumarizar aqui, né? Você tem aí monopolo, tem essa expressão clássica, né? E dipolo, essa outra, certo? Como eu falei, né? Explicitamente em termos do R e AR. E aqui tem o cosseno de θ embutido, né? Bom, com isso a gente pode derivar o campo elétrico também, né? Então, o dipolo tem essa propriedade no regime assintótico. O campo elétrico, bom, é igual a menos gradiente de φ, né? Usa a expressão por nabla em esféricas, né? Só lembrando, nabla é igual a AR DDR, né? Mais a θ sobre R ddθ, mais a φ sobre R seno θ ddφ, né? Observe que essa expressão não depende de φ, então isso aqui eu posso esquecer, né? Eu preciso calcular o nabla de φ e botar o sinal negativo, né? Então, por exemplo, né? AR, o gradiente vai ser AR DDR disso aqui tudinho, isso aqui não depende de R, vai ser DDR de 1 sobre R2. Mais a θ sobre R ddθ só desse termo, certo? Que é o cosseno θ, né? E o R2 sai, certo? Então é isso que acontece quando você calcula, né? Certo? E aí a gente usa algumas propriedades. Essa aqui dá, essa derivada dá menos 2 sobre R3. Com menos vai dar mais, né? Aqui, DAR dθ, nós já fizemos isso lá no capítulo 1, dá derivado do AR dá o a θ, da P escala θ. E aqui, como eu falei, dá zero, né? Então, com o sinal correto, você vai ter aqui
Acho que tem um erro aqui, viu? Deixa eu ver aqui. DAR de θ dá θ. Então, dá P escalar a θ. Esse aqui tem um menos, tá? Menos. Isso aqui está errado. Porque esse menos vem para cá, né? Fica um menos, certo? Isso aqui deu um menos, fica com menos, dá mais, né? Aqui soma uma quantidade dessa aqui, mais uma quantidade, vai dar, se eu somar uma, dá 3, certo? Se eu somar mais uma, a mesma quantidade, dá 3. E subtraio, fica menos P escalar AR, né? Combina esses dois, isso aqui, esse menos, essa soma, né? Essa soma nada mais é do que a decomposição de P em esféricas. P projetado na direção AR vezes AR, mais P projetado na direção θ vezes θ, mais P na direção AφI que dá zero, por escalar. O AφI é ortogonal a P. Então, isso aqui é o P, certo? Então, isso aqui tudinho dá 3, essa quantidade menos P. E o R3 aparece embaixo, porque se o potencial varia com R2, com essa derivada desses fatores de R, dá 1 sobre R3, né? Então, você tem essa expressão canônica que também tem que ser guardada com a sua vida, tá certo? Do dipolo elétrico tem um campo característico, que é importante sempre estar com isso guardado, né? Certo? Isso é muito importante, né? Dependendo do que você for fazer, você pode precisar dessas expressões, né, para poder modelar um sistema físico, calcular um dispositivo. Então, é importante realmente estar ligado. Tem umas propriedades aqui, a gente pode ver o campo, tá certo? Deixa eu botar ele aqui para a gente examinar rapidamente aqui. Não está examinado aqui, mas eu vou... o campo elétrico, né, dá 1 sobre 4πε0R3. A gente pode calcular o campo em vários lugares. E o potencial, por sua vez, é o quê? 1 sobre 4πε0R2, P escalar AR, né? Isso aqui dá P cosseno θ, tá certo? Dado P, dá isso aí. Por exemplo, potencial, né? Em θ igual a π sobre 2 dá 0, certo? Em θ entre 0 e π sobre 2 é positivo, né? Em θ entre π sobre 2 e π é negativo. Então, se você dividir a região do espaço, potenciais positivos estão no lado de cá, negativos no lado de cá, potencial zero aqui. Então, isso aqui é uma equipotencial, essa superfície aqui, certo? Então, se você olhar dentro de campo, a gente vai ver que faz sentido. Sai aqui da carga positiva, faz isso, né? Vem para cá, né? E sempre o campo cruza a equipotencial ortogonalmente, 90 graus, certo? Né? São as linhas de um dipolo, de uma antena de dipolo é assim, né? O campo próximo é parecido com isso, certo? Equipotencial, basta ver, né? Em θ igual a π sobre 2, quem é o campo, né? Vamos ver aqui, certo? É só olhar, isso aqui é a distância, né? AR é esse versor, P faz isso, né? Em θ igual a π sobre 2. Então, esse produto escalar dá 0, né? Então, o campo elétrico em θ igual a π sobre 2 vai dar menos P sobre 4πε0 R3. Então, o campo está para baixo, de fato. Sentido oposto ao dipolo. Né? Ok? Vamos generalizar esse conceito de momento, né? Momento de dipolo, na verdade, é momento de carga, né? É isso, na verdade, que quer dizer. Você tem um sistema de carga separado de um centro de cargas, né? Quer saber, às vezes tem muita carga acumulada num ponto, pouca carga no outro. Você quer saber esse momento de carga quanto é que é. É um vetor. Certo? Então, o vetor, na realidade, por definição, seria isso aqui, né? A definição, isso aqui é dq. Isso aqui é a posição de dq. É o momento de carga, né? Unidade, né? Carga vezes metro, né? Coluna vezes metro. Ou seja, você tem um sistema de cargas, um sistema qualquer, certo? Aí você tem vários elementos de carga aqui, vê a posição de cada um, calcula esses momentos. Isso é que chama momento de dipolo, né? Essa é ou seja, com isso, com essa fórmula aqui,
Eu posso calcular o momento dipolo de uma molécula complicada, certo? Molécula de água, né? Sei lá, molécula que tem um formato como a da água, né? Os centros de carga positivos estão aqui, H2O, né? Aqui tem dois, sobra dois, eu acho, né? E aqui está a nuvem eletrônica, né? Então, você tem cargas discretas, ocupando 3 posições, e uma nuvem eletrônica com a densidade de carga ρ. A gente pode pegar essa molécula todinha e calcular o momento dipolo, pegando todas as cargas, as discretas e as contínuas. E a distribuição contínua. Qualquer que seja a distribuição que você tiver, uma molécula mais complexa, o momento dipolo calcula P, vai dar o valor P, certo? Né? Vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, como é que seria, usando essa fórmula, para calcular o momento dipolo de um par de cargas discretas, certo? Usando funções delta, a carga positiva está em D sobre 2, a negativa em menos D sobre 2. Então, você tem a densidade de carga, é uma soma de densidades, né? Joga na expressão e calcula o integral de volume, certo? Essa integral aqui vai dar x nesse ponto, essa aqui vai dar x no ponto menos D sobre 2AZ. Né? A carga positiva é Q, a negativa é menos Q. Então, vai dar quanto? QD sobre 2AZ mais QD sobre 2AZ, que dá QDAZ. Correto. Tá? Um outro exemplo, se você tem um conjunto de cargas discretas QN, certo? Digamos que o centroide desse sistema está em X0. Como é que é o momento dipolo? Vamos ver. Suponha, primeiro, que o sistema seja neutro, né? A soma das cargas dá zero. Vamos admitir inicialmente que o centro está na origem, certo? Então, vamos calcular usando as funções delta, né? Ou seja, a densidade de carga, na realidade, é um somatório, né, de Q delta de x menos xn, né? Então, é x integral disso aqui, vai dar soma de Qn xn, direto, certo? Né? Isso aqui é o caso em que x0 é igual a zero. Né? Suponha que x0 seja diferente de zero, o que acontece? O resultado vai ser a posição da carga, que é agora incrementada de x0. Né? Então, o momento dipolo daria esse novo valor P' aqui, certo? Diferente, né? Princípio. Mas vamos ver direito. Vamos separar os dois termos. Vai dar soma de Qn vezes x0, mais soma de Qn xn. Ora, xn, na realidade, é a separação, né, em relação a x0, certo? Né? Então, o primeiro termo, o x0 sai, que ele é constante, soma de Qn dá zero, que é um sistema neutro, sobra P, ou seja, P' igual a P. Não depende da sistema de coordenadas, certo? E se o sistema não for neutro, o que acontece? Né? Então, a gente separa, certo? Vai ter uma contribuição, que é essa aqui. A outra é como se fosse uma carga no centro, né? Na posição x0. Um monopolo simples, com a carga total igual àquela carga total do sistema. Então, você separa o monopolo como estando no centro, mais o efeito das separações que dá esse P aqui, certo? Esse é o efeito que acontece. O sistema não neutro, você pode calcular, mas você separa a carga que está sobrando, isola ela, calcula o potencial do monopolo, e o resto, que você ficou equilibrado, você calcula o dipolo equivalente lá, certo? Mais um exemplo, a gente vê agora quando você tem uma molécula mais realista, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio, em que você aplicou um campo e separou o centro de carga, você empurrou a carga, o núcleo, né? Digamos aqui que está o núcleo, você aplicou um campo, tem um átomo lá, essa carga estava aqui, aplicou um campo, empurrou a carga positiva em relação à nuvem eletrônica. Aqui está grandemente exagerado, né? Isso não dá nem para perceber, é muito pequenininha a separação, certo? Mas você induz um dipolo devido a um campo aplicado, né? E agora, qual é o momento dipolo desse sistema? Né? Ora, a densidade de carga agora, como é que ela é? A densidade de carga da nuvem esférica mais a densidade de carga da carga discreta. Né? Certo? A carga discreta é positiva, né? A nuvem eletrônica, digamos que esteja uniformemente distribuída, não é verdade, mas é uma boa aproximação. Então, a densidade é a carga negativa sobre o volume da esfera. Né? Então, vamos usar a fórmula de cálculo do momento dipolo. Né? Então, separando, vai dar, primeiro termo, ρ0 xdv, mais
esse outro termo, né? Integral disso aqui, né? dV, certo? Ora, ρ0 sai da integral. Integral de x dV, se vocês forem calcular, dá zero, né? X é quem, né? É o R a R, né? A integral de volume desse vetor dá zero, certo? Dá o valor médio desse vetor. O valor médio desse vetor é zero numa esfera. No fundo é isso, basicamente, né? É porque você integra a função seno de φ, cosseno de φ, a função cosseno de θ, que aparece lá, que dá seno de θ, que dá zero, entre os sistemas. Essencialmente é o valor médio, né, do AR. Então, isso aqui dá zero, daí sobra só Q, D a Z. Ou seja, o momento de polo é o quê? Q, D a Z. Efetivamente, o momento de polo é aquele de uma separação efetiva de cargas, como se a nuvem todinha estivesse aqui, nesse ponto, e a carga positiva onde está. Então, é um dipolo tradicional, separação de cargas. Certo? Ok? Bom, vamos agora formar a matéria isolante. O que a gente vai fazer agora, né? O que é matéria isolante neutra? É um conjunto de moléculas, né, ou de átomos, ou um gás com moléculas. Daí você aplica um campo e separa esse centro de carga, cria dipolos. Daí você cria uma coleção de dipolos. No regime de muitas partículas, alta densidade, tá certo? Então você tem aí, mais conveniente definir uma função de densidade, né? Ou seja, tal que, num volume dV', o momento de polo obtido dP seja essa função de densidade vezes dV. Né? Então, você pode definir uma função de densidade, se você olhar para essa expressão, isso é uma definição, né? Eu estou definindo aqui, tal que eu posso calcular o momento de polo de um volume diferencial dessa fórmula. Então, essa função tem dimensão de coulomb-metro por metro cúbico, coulomb por metro quadrado. Isso é chamado de polarização. Né? É um vetor que é colinear com o momento de polo naquele ponto. Se o momento de polo num volume faz assim, a polarização, que é esse vetor, é uma densidade, né? Densidade de polos, também aponta no mesmo sentido. Tá? Dá uma informação do momento de polo local e da densidade, quão forte é, certo? Quanto maior a polarização, mais intenso é o momento de polo. Tá? Bom, e com isso eu posso calcular, então, a contribuição de um elemento dV' localizado no ponto x', né? Qual é o potencial desse elemento no ponto x, né? Então, um dipolozinho localizado, né, no ponto x', a gente vai usar agora a fórmula original. Então, você tem aqui, esquecendo agora, sem se preocupar direito com a direção. Aqui está dP, aqui está a posição dele. E aqui está onde você quer medir o efeito, em x, né? Usa a mesma fórmula. O potencial desse elemento é uma contribuição do todo, que é o momento de polo, que é dP. Escalar esse vetor, que é, no caso, né? Aqui era a origem, aqui era a posição, agora o vetor de deslocamento é de x' para x. Então, o vetor de deslocamento que aparece no numerador agora é x menos x'. E o que aparece embaixo é o módulo cúbico desse vetor. Então, se você desloca um dipolo para um ponto x', a expressão muda, né? Antes era x menos 0, que era x, né? X menos 0 ao cubo, que era x3. Agora é x menos x', só fez deslocado, tá? Essa expressão, então, o momento de polo dá essa contribuição de um volume, né? Usando a função de densidade, ele parametriza agora em termos do volume diferencial, P dV'. P é calculado no ponto x', certo? Então, o potencial total
vai ser a soma dos potenciais elementares, né? Vai ser uma integral, tá certo? Esse aqui é o dp, é somar todos eles no volume. Você varre o volume todinho, certo? Por exemplo, né, existem alguns materiais que adquirem, podem ser polarizados permanentemente, né? Ferroelétricos, por exemplo, em que você vai, tem um material lá, né? Geralmente são materiais em que você tem dipolos permanentes já, as separações de cargas são permanentes nesses sistemas, né? Mas se você tem o material nunca foi estimulado antes, ele tem aí orientações aleatórias, digamos, do dipolo. Não tem, depende. Se for um cristal, pode ser que tenha alguma orientação preferencial ou não, depende do material, né? Daí, se você aplica um campo, o que acontece? Você vai empurrar as cargas positivas para lá, as negativas para cá, e essencialmente os dipolos começam a se alinhar, né? Certo? Em relação ao campo, né? Então você cria um estado de polarização bem definido, né? A gente vai falar isso no final dessa aula hoje. Né? Então, você cria um estado de polarização, separou as cargas, daí se você retira o campo, os dipolos interagem tão fortes que eles se mantêm alinhados. Né? Então, materiais ferroelétricos, no caso magnéticos, são os ferromagnéticos, ferrimagnéticos, antiferromagnéticos, esses materiais têm propriedades semelhantes. Então, você tem aí um material, tal material, né? Na forma de um disco, tá certo? De delgado, espessura T pequena em relação ao raio, que ele foi permanentemente polarizado, a gente pode calcular o efeito elétrico desse material, que ele é neutro, mas ele pode puxar uma carga que eu colocar aqui, ele pode interagir com uma carga, porque ele tem polarização, certo? Como é que a gente calcula isso? Bom, calcula usando a formulação. Antes de calcular, primeiro observe que o momento de polo desse disco aqui é a integral de PDV. Se P é P0AZ e é constante, isso aqui vai dar volume do disco PA2T vezes P0. E é de se esperar que muito longe desse disco ele seja um dipolo elétrico, certo? Então, muito longe, o efeito elétrico desse disco aqui é dado por essa expressão assintótica, né? Em que P é dado por isso aqui, certo? Ou seja, em termos de θ, aí R dá isso aqui. No eixo Z, você tem um potencial, só é fazer θ igual a zero, né? Eixo Z vai dar P0A2T sobre 4πε0 Z2. E no eixo menos Z vai dar θ igual a π, vai dar menos potencial negativo, porque no hemisfério inferior ele é sempre negativo. Então vai variar dessa forma, assintoticamente, né? Bom, vamos calcular agora o potencial no eixo Z em qualquer ponto, né? Sem ser muito longe do disco, né? Então, basta você inserir a expressão, tá certo? Aqui está o P. Elemento de volume, né? dV' é a espessura que é delgada, você pode excluir essa integral aqui. R', dR', dφ'. Observe os linhas aí, tá? Posição, eixo Z, Z a Z. Localização do elemento, né, em que a distância é R' e φ', é o elementozinho aqui, tá certo? Né, esse vetorzinho aqui, ele vale essa distância versor a R', né? Então, o x é isso, e o x' é R' vezes o versor a R'. Que está aqui, ó, x menos x', certo? E esses vetores são ortogonais, módulo cúbico vai dar o cubo da raiz quadrada, desse soma dos quadrados, né? Olha, se calcular essa integral não é difícil, né? Esse AZ, produto escalar, dá 1, AZ com R dá 0, P0 sai da integral, certo? Isso aqui não depende, né? O Z sai da integral também, certo? P0 e Z sai da integral, fica aqui fora. Isso não depende de φ, já vai dar 2π aqui, essa integral,
com 4π dá 2, né? Daí fica o integral do tipo RdR sobre Z2 mais R2 de 3 meios, que dá a raiz quadrada inversa. E, especificamente, essa raiz quadrada inversa, né, que é a integral, a primitiva aí, essa função que dá a integral daquela função vai dar isso aí. Em R igual a 0, que tem que tomar cuidado, certo? R igual a 0, você vai ter raiz quadrada de Z2, que tem que ser igual a módulo de Z. Certo? Que essa integral, por definição, ela tem que ser positiva, né? Não pode virar, mudar. Se eu não botar o módulo aqui, quando Z for negativo, vai dar o valor negativo aqui. Certo? Eu tenho que botar o módulo para ter certeza que isso não vai ser problema. Certo? Observe que Z tem sinal, né? Nessa formulação, certo? O Z a Z, o Z pode ser positivo ou negativo, tá? Então, eu tenho que garantir que na integral, se Z fosse negativo, dava menos, né? Eu tenho que garantir que o resultado dê positivo, porque isso aqui é uma distância, né? A integral não pode dar negativo. Então, a gente bota o módulo sempre que acontecer essas coisas, e eu alerto para vocês observarem isso nas contas, né? Nas listas, nas provas, etc. Certo? Então, aparece essa expressão, né? Observe que isso aqui não vale em Z igual a 0, porque isso é longe, né, do dipolo, certo? Longe. Aliás, isso aqui vale Z igual a Z, igualzinho, tem que tomar cuidado aqui. Né? Certo? Z é muito pequeno, né? Teria que levar em conta a distribuição interna, esse termo aqui sairia, tá certo? Ele aparece aí. Bom, na verdade, se você fizer Z muito pequeno, isso aqui dá 1 sobre módulo de Z e cancela. Né? Então, o potencial vai para 0, bem no meio do disco, digamos assim. Certo? Z é muito pequeno, né? Certo? Aliás, nem não, estou enganado. Z é muito pequeno, isso aqui dá 1 sobre A2, isso aqui diverge, né? Então dá essa Z sobre 0 sobre 0 aqui. O problema é esse, tá certo? Dá um 0 sobre 0 aqui. Mas isso aí a gente tem que lidar levando em conta a distribuição dentro do disco. Daí a gente teria que levar isso em consideração, certo? Bom, mas só para ver, Z igual a T sobre 2, potencial vale φ mais, Z igual a T sobre 2, né? Isso aqui dá 1, né? E se Z for menos T sobre 2, isso aqui dá menos 1, certo? E a diferença dos dois, se eu calcular a diferença de potencial, esse termo aqui vai embora, então fica a diferença de potencial que dá para essa expressão simples aqui, né? P0T sobre ε0. Né? E aí pode calcular no regime assintótico esse potencial para ver se ele vai bater com o que ele tinha previsto anteriormente, certo? Que é eixo Z dá isso aqui, né? Eixo menos Z dá isso aqui. Né? E aí você tem que fazer a aproximação, né? Isso é de Taylor, que é o segundo termo que aparece aqui. Fica para vocês fazerem isso aí, né? Você calcula o potencial, vai ter um cancelamento, vai sobrar este resultado aqui, certo? Para Z maior que 0, isso aqui dá 1 sobre Z2. Para Z menor que 0, mod Z menos Z vai dar menos 1 sobre Z2, que é exatamente o que nós tínhamos aqui, certo? Mais ou menos, né? Potencial positivo em cima e negativo embaixo. Tá? Ok? Bom, então, aí você tem, agora temos toda a formulação da matéria polarizada em termos da polarização, certo? Para a gente derivar as equações de Maxwell, existe um conceito útil que é o conceito de cargas de polarização, certo? Que faz com que a gente entenda melhor, né, o que é a polarização da matéria isolante, certo? Considere, por exemplo, que você tem agora um volume de material em que coexistam cargas livres, chamada de ρf, F de free, certo? Carga livre, por exemplo, um condutor com excesso de carga, né? Então você tem cargas livres, ou um gás ionizado, cargas livres se mexendo, certo? E você tem lá também as moléculas, sistemas neutros. Então a gente vai separar essas coisas. Sistemas neutros são as cargas que são ligadas, e essas cargas livres que têm liberdade de ir de A para B são livres, né?
por assim dizer. Certo? Então, ou seja, as ligadas estão aqui representadas pela polarização, o estado, né, de separação das cargas, quem diz é P. E as livres são representadas pela densidade de carga ρf. Né? Então, eu posso agora calcular, num ponto do espaço, o efeito global, certo? Do potencial e daí o campo elétrico. O potencial vai ser a contribuição das cargas livres, que a gente já conhece, né? Rho sobre 4πε0 de distância. E as cargas ligadas têm essa contribuição que é com o quadrado da distância, que é diferente, que é a produção escalar de P com o vetor de diferença. Né? Observe que isso aqui, né? Lembrando a vocês, né? Só para a gente lembrar aqui rapidinho, sabe? A função inversa, né? Pode ser escrita como menos gradiente, aliás, o gradiente da função inversa, né? É menos x sobre x3. O gradiente da função deslocada é menos o deslocamento, x menos x' sobre módulo cúbico. Isso é coisa lá do nosso revisão matemática, né? Certo? Você, quando a derivada é em relação às componentes de x, dá isso aqui. Se fosse com relação às componentes de x', daria mais. Se eu fizesse na bolinha 1 sobre módulo de x menos x', ou vou fazer de outra forma, né? Vou fazer assim, para ficar mais claro. X' menos x daria o quê? Mesma coisa, né? Só muda aqui, tá certo? Estou derivando em relação a x'. Isso aqui vai dar menos x' menos x sobre módulo cúbico, né? Tá certo? Mesmo princípio, né? Botei x' aqui agora. X é constante dessa derivada, né? E se eu mudar o sinal, vai ficar mais... Troca a posição aqui. X menos x'. Aqui, tanto faz eu botar a posição do jeito que está, eu vou botar do jeito normal, tá certo? Ou seja, nabla dá menos, né? E nablalinha dá mais, essencialmente, né? Se eu botar o x primeiro, tá certo? Né? Então, isso é igual a menos isso, né? Nabla disso é menos nablalinha disso aqui, certo? Ou seja, o nablalinha da função inversa dá mais a diferença sobre o módulo cúbico. Esse aqui é importante. Então, olhando para cá, isso aqui é o nablalinha da função inversa. Vamos verificar, né? Regra da cadeia, né? O divergente de um vetor vezes a função inversa, que é 1 sobre esse aqui, ó, função inversa 1 sobre x menos x', o vetor vezes a função, é produto escalar do vetor com o gradiente da função, mais, isso aqui vai para lá, vira mais, né? Mais a função divergente do vetor. Certo? Ou seja, para que a gente está falando isso? Né? Porque a gente vai substituir o que está aqui dentro, né? Que é isso aqui, por esses dois termos aqui. Ó. Então, fica uma integral, que é a integral do divergente do todo, e uma outra integral de volume, que é a integral só do divergente de P sobre isso aqui. Certo? Essa aqui, né, que tem a função inversa, eu posso combinar com essa outra que tem o mesmo fator embaixo, fica ρf menos isso, certo? Que está aqui, ó. E aqui é o teorema de Gauss, né? A integral do divergente é o fluxo desse vetor para fora da superfície que limita o material, sigma. Certo? N é a normal para fora, d sigma' é o elemento de área, aparece aqui. Então, apareceu esse termo de superfície. Ok? Né? Que termo é esse? P escalar N. Né? Ora, então, tudo se passa como se o potencial fosse aquele de uma distribuição volumétrica de cargas, cuja densidade é esse termo aqui, certo?
chamado de ρ efetivo, que é a contribuição das cargas livres mais das contribuições das cargas ligadas, em que ρB é esse fatorzinho aqui, ó, menos divergente de P. B de bound, certo? Ligado em inglês, né? Então, é como se um material fosse constituído de cargas livres e cargas ligadas. A carga ligada dá efetivamente a contribuição de uma densidade, como tradicional, ρF, né? Então, é como se no volume aparecesse esse termo aqui, ou seja, um incremento da densidade original de cargas livres, né? E na superfície, isso aqui é como se fosse aqui isso aqui é um dq, certo? Pela dimensão física, dq sobre distância. Tem na superfície uma carga dq na superfície sigma, cuja densidade é ρbs, que é esse fator aqui. P escalar normal. P, a medida em cubo por metro quadrado, é a dimensão física de densidade de carga superficial. Então, é como se essas cargas ligadas, esse sistema de cargas ligado, fornecesse duas contribuições. Uma de volume, que incrementa a densidade de carga original, e uma de superfície, P escalar N, certo? Pulando para frente aqui, peraí, só um minuto. Né? Então, essas são as cargas de polarização que a gente chama, né? Essas cargas aqui, a gente chama de cargas de polarização. Por quê? Por que isso é útil? Porque, na prática, se eu quiser calcular o campo e o potencial de um sistema que tem cargas livres e cargas ligadas, ou só cargas ligadas, eu procuro por essas quantidades aqui, certo? Tiro o material, coloco o vácuo no lugar e substituo as cargas, substituo a polarização por essas cargas equivalentes. Em muitas situações não tem esse termo aqui de volume, mas tem o de superfície, certo? Então, você pode calcular o campo tradicionalmente, como você calcula o campo de um sistema de cargas livres, usando essas cargas de polarização, né? Só para a gente verificar aqui o que é equivalente àquela placa que a gente acabou de analisar, né? Aquela placa tem um P, né? Constante. A densidade de cargas ligadas de volume é menos divergente. P é constante, divergente dá zero, certo? Então, nesse exemplo, a densidade de carga ligada de volume dá zero. A de superfície vai dar P escalar normal para fora do material, né? Que tem essa região de cima, tampa de cima, tampa de baixo e a parte lateral. Na tampa de cima, N está para cima, né? P escalar N é P0 a Z, escalar Z dá P0. P0 como metro quadrado. É como se tivesse um disco de carga positiva em cima. Embaixo, N está para baixo, vai dar menos P0. E na superfície lateral, tem uma N lateral aqui, tá certo? AZ escalar esse vetor lateral, que é o AR, né, dá zero. Não tem nada do lado. Então, aquele disco isolante é equivalente a dois discos no espaço livre, no vácuo, separados por uma distância T. Como se fosse um capacitor, tá? Em que as cargas sobraram, o resíduo de carga ligada na tampa de cima e resíduo de carga ligada na tampa de baixo. A carga positiva é P0 PA2, a de baixo é menos P0 PA2. Né? O que é isso, na realidade? Né? Isso aqui é o efeito global de você separar. Por que a matéria isolante feita de dipolos permanentes pode exibir efeito elétrico, né? Efetivamente, algo que é microscópico, quando você tem uma junção coletiva de todos os efeitos, isso dá um efeito macroscópico, certo? Aqui está a placa. Você separou as cargas, né? Ficou mais, menos, né? Daí você tem o mais do próximo dipolo, tá certo? Menos. O mais do próximo, menos. O mais do próximo, menos. Tá? Daí sobrou um resíduo de cargas positivas de cima. Então, você observa um material que é neutro, o efeito coletivo de separação se alastra de forma que sobe um resíduo na tampa de cima e sobe um resíduo de cargas na tampa de baixo. Efetivamente, você separou as cargas. As cargas estão separadas de uma distância macroscópica. Se fosse um cilindro gigante, ia ser mais lá em cima e menos lá embaixo. Né? Vou fazer outro problema que é importante,
A gente vai calcular esse problema usando polinômio de Legendre depois, exatamente, né? Mas vamos calcular aqui, a gente pode calcular algumas coisas aqui já. Certo? Uma esfera isolante com polarização permanente, mais uma vez, densidade de carga volumétrica ligada a zero, e a superficial, dado que P0 é constante, aí é normal, né? É o AR, né? Então, você tem produto escalar de P com N, agora é uma coisa variável, com θ, né? Varia aí com um ângulo θ. Eixo Z, a densidade vale P0, Equador, a densidade vale 0, hemisfério sul aqui, no Polo Sul, densidade vale menos P0. Então, a densidade é variável, né? Cargas positivas de um lado, negativas do outro, você tem essa separação de cargas aqui. Então, essa esfera é equivalente a essa região de cargas no vácuo. Você tira o material, bota as cargas equivalentes e calcula o efeito. A gente, por enquanto, pode calcular o campo no eixo Z, dá um pouquinho de trabalho, tá certo? Mas vamos calcular, em particular, na origem, né? Fazer o cálculo mesmo, do campo direto. Observe, né? Quando eu substituo o sistema por cargas equivalentes, eu posso calcular o campo direto do sistema de carga usando superposição. Certo? O campo de cada carga, você soma o campo das cargas distribuídas na superfície, com densidade ρBS. Né? Então, na origem, isso aqui é dQ, certo? Está no vácuo o sistema agora. Né? É um novo sistema de cargas, como se fossem cargas tradicionais. Né? A origem é posição 0, localização do elemento de superfície AR', distância da superfície à origem dá A ao cubo. Né? Isso aqui é a fórmula original para o cálculo do campo de uma distribuição de carga, né? De superfície. Integral na superfície, no caso, sigma, d sigma', a fórmula é essa aqui, né? ρS, né? De x', vetor de diferença x menos x'. Se fosse um sistema de carga livre tradicional, seria isso aqui. Então, a mesma coisa, se eu substituir meu dielétrico por um sistema de cargas na superfície, eu uso a mesma fórmula, em que isso aqui é o ρBS. Isso aqui é vácuo. X é a localização de onde você calcula, que é a origem 0. X' é um ponto da superfície da esfera. Então, fica isso aqui, né? Certo? ρBS. Está faltando alguma coisa aqui, certo? Está faltando um cosseno de... Não, está aqui. ρBS, né? É igual a P0, cosseno de θ', no caso, porque é variável, né? P0 sai, o cosseno de θ' está aqui. Isso aqui veio do elemento de superfície, d sigma, seno θ de θ dφ, já está faltando dφ, o dφ está aqui, certo? Cosseno θ, e tem o R', que tem uma dependência azimutal, cosseno φ, seno de φ, cuja integral dá 0, e tem a dependência que é cosseno de θ'Z aqui, esse vetor aqui, certo? Um componente, aliás, desculpe. Fica cosseno ao quadrado, o AZ sai da integral de cosseno ao quadrado, seno de θ de θ, que dá 2/3, se vocês calcularem, certo? Então, dá 2/3, cosseno ao quadrado... Não, dá um... Engraçado, né? Está faltando alguma coisa aqui. Ah, não, está falando 2π aqui. Aqui tem um 2π da integral azimutal e um 2π sobre 3, e um 2π da integral azimutal e um 2/3 da integral do cosseno de θ. Né? Dá 4π sobre 3, com 4π cancela, fica 1/3. Esse menos está aqui, né? Então, o campo elétrico no centro da esfera vale menos P sobre 3 epsilon 0. Né? Então, a polarização está fazendo isso, o campo elétrico está para baixo. Né? É de se esperar que o campo seja para baixo, né? Carga positiva por dentro, o campo tem que ir da positiva para negativa, certo? Então, a gente vai mostrar depois, usando polinômio de Legendre, né, calculando exatamente esse problema, que o campo dentro da esfera é constante em qualquer lugar, não só na origem, ele tem o mesmo valor em qualquer ponto. E no exterior, ele é equivalente àquele de um dipolo elétrico na origem. Exatamente, certo? Lembre-se que aquela expressão para o potencial e campo de um dipolo
é no regime assintótico, certo? Então, a esfera é um modelo perfeito do campo de um dipolo elétrico no regime assintótico. Do lado de fora da esfera, o campo vai dar exatamente aquele de um dipolo elétrico, cujo momento de dipolo é o momento de dipolo da esfera. P0 vezes o volume, 4 vezes P3. Certo? Então, a linha de campo são aquelas como se tivesse um dipolozinho aqui, né? Começando daqui, elas vão se fechar fazendo isso. Mesma coisa de dipolo, certo? Ok? Muito bem. Bom, como é que ficam as equações de Maxwell agora na presença da matéria isolante, né? O que acontece é que o campo elétrico, o que o campo elétrico vê? Todas as cargas que você considerar, certo? O que a gente acabou de mostrar é que um sistema de cargas neutro, ele é equivalente, né, a um resíduo de carga em superfície e cargas de volume com densidade menos de N de P, certo? Mas só que, quando você vai olhar para as equações de Maxwell, as equações diferenciais, o que aparece aqui é só a densidade volumétrica, tá? Não aparece a carga de superfície. Carga de superfície aparece quando você integra essas equações, certo? Né? Na realidade, a gente tem o costume de não colocar nada que é carga de superfície nessas formas, a gente pode até colocar usando funções delta, se quiser, mas não precisa, certo? Você coloca aqui, mas leva em conta, no fundo, esse termo de superfície aparece devido ao fato da polarização. Por exemplo, o exemplo de uma polarização constante do material, né? Então, você chega na borda do material, essa aqui é a superfície, certo? Essa. Supõe que a polarização seja P, isso aqui é uma componente que existe, digamos que isso aqui é a coordenada normal, xn, né? Supõe que a polarização seja constante, certo? Chega na superfície, vai para o vácuo, de repente a polarização é zero do sistema, né? Daí, se eu fosse calcular divergência de P, daria quanto? Zero, né? Aqui, né? Mas só que tem uma variação abrupta aqui que eu tenho que levar em conta, certo? Essa variação, o divergente de P, devido a essa variação, é que dá aquele termo de superfície. Então, ao invés de eu ficar me preocupando em calcular o divergente de uma função que é bem desconhecida, que é uma variação abrupta, o que eu faço o seguinte, eu separo no volume divergente de P e na superfície P escalar N. Já é o resultado dessa derivação, entendeu? Tá bom? Então, isso é um resultado de um processo limite aí, né? Então, o que nas equações de Maxwell acontece? Divergente de ε0E é a densidade de carga que existia de volume. A gente acabou de mostrar que, tendo matéria polarizada, a densidade de carga passa a ser a efetiva, né? Quem é efetiva? A livre mais aquela de cargas ligadas. E a partir de agora eu vou tirar esse F, né? Esse ρ agora passa a ser densidade só de cargas livres, certo? Então não precisa mais se preocupar com o significado do ρ, né? O ρ é sempre agora cargas livres, certo? Então, se eu jogo isso na expressão dessa equação, a lei de Gauss de forma diferencial, né? Então, esse divergente de P passa para o primeiro membro, fica divergente disso aqui, igual a densidade de cargas livres. Então, quando eu olhar para as equações de Maxwell, quem tiver do lado de cá da igualdade vai ser densidade de cargas livres. E esse vetor dá o nome de vetor de deslocamento elétrico, ou vetor densidade de fluxo elétrico, que é a combinação do ε0E com P. Certo? Um novo vetor, que no vácuo, né, quando não tinha P, era ε0E. Certo? Agora tem a definição mais geral. Se tiver matéria polarizada, dentro da matéria polarizada, D igual a ε0 mais P. No vácuo vai ser ε0E. Né? Então, essa é a chamada relação constitutiva no meio isolante, ou no meio dielétrico, que você chama. Certo? D igual a ε0E mais P. Passa a ser essa. Okay? Então, para saber a relação, eu preciso saber qual é o estado de polarização. Bom, em resumo, como é que ficam as equações de Maxwell? Né? Agora, levando em conta a matéria isolante. Macroscópico, né? O fluxo elétrico igual a carga livre envolvida, só livre. Certo? Quando eu calcular a carga total envolvida, a ligada eu nem olho, só olho para livre. Nessa lei de Gauss aqui, em que aparece D. Se fosse ε0E, seria a carga total envolvida.
Mas como eu boto D aqui, é a carga livre envolvida por causa da nossa requalificação dos termos aqui, certo? Né? Aqui é a observação. E a rotacional de E não mudou. O sistema é conservativo, nada mudou, tá certo? Em relação à equação original, circulação de E igual a zero. E isso dá também as equações diferenciais, né? Que são essas aqui, né? Divergente de D é igual a densidade de cargas livres. Se não tiver carga livre no sistema, dá zero isso aqui. Mesmo que tenha carga ligada, mas dá zero aqui para D. E rotacional de E é igual a zero, certo? E para resolver esse sistema de equações, eu preciso da relação constitutiva. Você precisa saber quem é P. Como é que ele aparece, se ele é independente, se ele é resultado da aplicação de um campo ou não, certo? E, para a gente concluir aqui, vamos comentar sobre os tipos típicos, né, de elétricos, tá certo? Tem esses materiais em que os momentos de dipolo só existem se você separar as cargas por um campo externo. Se tirar o campo, o sistema volta ao estado original neutro, separação de carga nula, não tem dipolo. Mas se você aplicar um campo que separa as cargas, ele produz um campo de reação, né? Então, materiais desse tipo, são lineares, tá certo? Aplicando o campo, o P aumenta na mesma direção e sentido, né? Revertendo o campo vai na mesma direção e sentido. É claro que se você aplicar um campo gigante, isso aqui vai virar não linear em algum lugar, né? Você vai queimar o material, talvez, certo? Entra no regime não linear, né? Mas em campos moderados você tem isso aí, né? Então, ou seja, em materiais desse tipo, né, lineares, homogêneos, ou seja, a densidade de polos é a mesma em qualquer lugar, não é um material irregular, né? Isotrópicos, quando a resposta é a mesma, independentemente da direção e sentido do campo aplicado, então você tem uma relação simples entre P e E, né? Uma relação de proporcionalidade. Aparece aqui um parâmetro adimensional chamado de susceptibilidade elétrica, né? Ou seja, com o epsilon zero aqui, isso aqui passa a ser adimensional. Ele é definido dessa forma. E com isso, né, D, que é epsilon zero E mais P, vou botar assim na forma escalar mesmo, né, em qualquer direção. Se P é epsilon zero vezes Q, bota epsilon zero em evidência, então aparece uma relação de proporcionalidade entre D e E, que é a chamada permissividade elétrica do material, né? Então, os materiais tradicionais, esse que é positivo, né? Ou seja, o P vai na mesma direção do campo elétrico, né? A separação de carga é a positiva se afasta. Então, o momento de dipolo é sempre no mesmo sentido, geralmente, né? Então, você tem isso aí, certo? A permissividade elétrica é simplesmente um fator maior do que 1 no material isolante, vezes epsilon zero, né? Ou seja, quais são as implicações disso, né? Se você tem uma carga no vácuo, o potencial é Q sobre 4π epsilon zero R, né? Uma carga submersa no meio elétrico, basta botar epsilon no lugar de epsilon zero, né? Certo? Ou seja, o campo se torna mais fraco, né? Por quê? Porque você induz, tá certo, dipolos, né? Carga positiva aqui, né? Induz esse dipolo, certo? Daí fica uma lâmina de carga positiva e uma de carga negativa, que faz um campo para baixo. Então tem o campo da carga e o campo de reação. Enfraqueceu, tá? Essa é a razão. Então você fica um campo que é mais fraco, um fatorzinho aqui, epsilon sobre epsilon zero. Mesma coisa, né? Aqui está o campo mais fraco, né? O campo elétrico é mais fraco, né? Bom, e você tem também aí uma classe de materiais interessantes, materiais não lineares, que exibem o efeito de esterético, que vocês já conhecem, né? Ou seja, dado o campo elétrico, num ponto desse qualquer, chamar de zero. Quem é P, né? Pode ser esse, ou esse, ou esse. Você polariza o material, satura. Tira o campo elétrico, interação interna, mantém os dipolos alinhados. Você tem polarização residual aqui, certo? Se você continua reduzindo o campo, você anula essa polarização. Daí satura de novo, você entra num laço de esterese. O que quer dizer, né? Se você quiser saber, bom, dado E, quem é P? Não sei, tá certo? Pode ser esse ou esse. Tem 3 soluções. Quanto mais fino for esse laço, né?
Se for bem fininho assim, a incerteza é pequena, né? Certo? Tem uma pequena incerteza aí. Ou seja, aqui, por exemplo, é mais fácil determinar o campo na saturação, né? O P é mais ou menos o P de saturação aqui. Né? Então, materiais desse tipo têm esse efeito de esterese, né? São altamente não lineares. Você não tem uma função epsilon, né? Você tem que saber quem é P de E, quem é essa função P de E. É uma função não linear. Tá? Então, não tem um epsilon, né? O epsilon é variável, se você quiser falar em epsilon. E meios anisotrópicos, né? Que também são interessantes. Muitos dispositivos funcionam baseados na anisotropia. No meio isotrópico, o P é colinear com o campo elétrico. Né? Qualquer que seja a direção do campo, a resposta é a mesma. Em meios anisotrópicos, o campo aplicado numa direção produz um efeito, numa outra direção produz um efeito diferente. Então, a relação, em geral, agora é matricial, né? Aparece aqui, ao invés de um sistema linear, ao invés de uma susceptibilidade escalar, aparece um tensor susceptibilidade, né? E agora a relação é matricial, né? A susceptibilidade tem aí esses elementos, o sistema é mais complicado, você precisa entendê-lo para poder ver. E daí, da mesma forma, D e E são relacionados por uma relação matricial. Ou seja, se você aplica o E numa direção, o P não é mais na mesma direção do campo aplicado, né? E nem o D. Aí, o D é em outra direção também, sabe? Porque só seriam colineares se fosse uma relação escalar. Relação matricial, você muda a direção da resposta. Você aplica o campo forte aqui, você pode polarizar. Existe, por exemplo, condutores orgânicos, né? Não conduzem numa direção, conduzem na outra. Né? Materiais têm essas propriedades. Isso é anisotropia, um tipo de anisotropia. Né? Pode ser explicado por esse modelo aqui. Certo? A gente, quando estuda fundamento de ótica e eletromagnetismo 2, a gente unifica todo mundo na permissividade, as propriedades de condução e de carga ligada numa coisa só. A gente pode explicar tudo isso usando esse conceito. Certo? Então, a gente vai, acho que, parar por aqui, né? Só para completar, né, eu acabei não mostrando, tem uma formulazinha, né? O epsilon, né? É parecida a relação, né? Matriz de identidade no espaço tridimensional tem 3 por 3, né? Mas que, parecido com isso aqui, né? Como é que está? Epsilon igual a epsilon dano mais que, né? Escalar agora passa a ser matriz de identidade mais tensor susceptibilidade, certo? Bom, ficamos então por aqui.